Iria acontecer no Brasil inteiro, certo? Então, eu não digo também que vai esperar que a pessoa por si mesma queira sair, certo? Mas querer retirar, como acontece no Rio de Janeiro, a força ali é criança e adolescente, que até se justifica mais, certo? Porque, bom, e o que está acontecendo no Rio? Estão levantando, fazendo recolhimento de crianças e adolescentes. Nós tivemos agora uma reunião no Ministério, com coordenadores do Brasil inteiro, né? E as pessoas do Rio contavam que levam os meninos para abrigos e já teve rebelião, quebradeira certo? Enfim. Então, e estão pensando, inclusive, em fazer consórcio para criar grandes centros de internação de aquelas pessoas que estão na rua. Isto está fadado ao fracasso. Veja só, nós já temos os exemplos da FEBEM de imigrantes, da FEBEM da Tatuapé. Quando você concentra um grande número de adolescentes num lugar, levados à força, certo? O desastre é um desastre anunciado. Certo? No entanto, a clínica demonstra que nós temos que ter uma participação constante com outros recursos mais complexos, para fazer a pessoa desejar ela se tratar. E mesmo assim é difícil. Bem, nós estamos falando aqui com o Antônio Lancetti sobre a questão da internação compulsória. Lancetti, então, você falava agora, inclusive, de uma certa diferenciação do Rio com o que acontece em São Paulo. Esta mesma ação ela é feita também na periferia, no Rio de Janeiro, ou é só eu não sei, na não região conheço, central sinceramente, não conheço sinceramente como é que funciona no Rio de Janeiro. Só tenho tido contatos com trabalhadores, com coordenadores de saúde mental de lá. E eles são contra, o Conselho de Psicologia se manifestou contra, certo? Porque nós aprendemos nesses anos de reforma psiquiátrica que a clínica ela tem que ser pautada pelo conceito do direito, certo? Você olha para uma pessoa e você não fala assim, esse aqui é um esquizofrênico, esse aqui é um drogado. Você olha para ela e fala assim, esse daí é um cidadão. Embora ele não esteja ainda capacitado para exercer seus direitos e muito menos seus deveres, é preciso operar com esta visão, porque senão nós vamos cair, como falou o Walter Majanovich, aqueles que se recolherem, adultos, por uso de droga, vão ter que responder em tribunais internacionais. Foi ele que falou, não fui eu, certo? Enfim, esse debate é muito complexo. Tem juízes que pensam que as drogas devem ser liberadas totalmente. E a verdade é que quando as drogas são liberadas, existia menos problema que hoje. Claro que o mundo hoje é mais complexo, certo? Então, pretender fazer recolhimento em massa é um fracasso certo. A pessoa não se compromete. E nas clínicas, esse é outro problema muito sério. A Prefeitura de São Paulo descredenciou já várias. Por quê? Porque chegam à rua, de novo, as pessoas... Desculpa, mas a pergunta é, o Estado, quando eu digo Estado, eu estou falando Prefeitura, o governo estadual, o mesmo federal, tem estrutura para receber essa quantidade de pessoas que seriam recolhidas? Claro que não tem. Por exemplo, no município de São Bernardo, que hoje é um dos que mais se empenha e que mais está investindo, está criando a uma velocidade incrível vários serviços. Já criaram CAPs, Centros de Atenção, 24 horas para os usuários de droga, tanto de adultos como de criança e adolescente, certo? Moradias de curta permanência, moradias de média permanência. Até o fim do ano eles vão criar 5 moradias, né? Então você trabalha com outros recursos. E depois tem que se pensar também em habitação. Porque veja só,
tem que diferenciar, as pessoas não são todas iguais. Se você usa uma droga, não significa que... Se você bebe vinho e eu bebo vinho, nós não somos iguais, sim. Certo? Uma coisa é o usuário de classe média, que vai a Cracolândia. Veja, a Cracolândia tem uns 400 pessoas ali permanentemente. Mas ao fim de semana são 1.500, sei lá quantos são. Triplica o número. É, porque essas pessoas não são da Cracolândia. Elas vão usar e vão embora. Chocou uma entrevista mostrada recentemente, uma pessoa de gravata disputando um cachimbo. Exatamente. Que mostra esse contraste. Então tem isso. E veja, isso aumentou dessa maneira, explodiu, a partir da divulgação que houve na televisão. Agora todo mundo sabe onde fica a Cracolândia, que uma pedra de crack custa R$5, que uma pedra de oxi custa R$1 ou R$2, certo? E quanto custa, onde fica e como você pode comprar. Pois é, a imprensa acaba contribuindo para construir mitos também, que eu lendo uma entrevista, uma matéria que você escreveu, você falava das verdades. Você poderia falar um pouco sobre isso? Porque, quer dizer, claro, porque é um problema que eu acho que, não sei, né? Talvez seja por motivos econômicos, talvez porque a Folha de São Paulo, o Estado, não vendem o suficiente, então eles só vendem matéria ruim, que é o que vende jornal, certo? Eles põem matéria, porque eles não fazem uma divulgação do trabalho que se realiza. Em tantos lugares do Brasil tem os consultórios de rua, em Vitória, na Bahia, tem o trabalho aqui mesmo dos agentes comunitários de saúde da família de rua que tem em São Paulo. Isso nunca se divulga. Então, por quê? Porque isso não vende jornal. Isso não vende. Então, melhor dizer, veja, se você usa uma pedra de crack, você não vai largar nunca mais, o que é absolutamente falso. Teve uma pesquisa recente, publicada pelo Laranjeira, que é o grande detrator da reforma psiquiátrica, onde acompanham 12 anos usuários toxicômanos, usuários compulsivos. Em 12 anos, 1/3 parou de usar. Eu não falo como parou. Se com internação, se com terapia, não sabe. Mas 1/3 parou de usar. Então não é verdade que se você usar uma vez, né? Eu acho que isso convoca. Se você tem uma droga tão poderosa que se você usar uma vez nunca mais vai largar, aquilo dá vontade de experimentar, certo? E depois outra coisa. Uma coisa é o usuário de classe média e outra é o sujeito que está na rua, que está com uma história. Você tem moças aí que quando você vai estudar a família, por que fulano não pode voltar para a família? Ele fala assim, eu matei meu avô. E a minha avó não gosta mais de mim. E por que você matou seu avô? É porque ele me estuprava. E um dia eu peguei a faca, como é que eu vou voltar para casa? Então precisa criar condições para esse adolescente sair de sua condição muito mais complexa do que a gente pensa, certo? Então, tem pessoas que estão com a subjetividade, com a sua vida devastada, que não tem nenhuma opção de prazer. Aí, o prazer que tem, eu uso aquele instante que ele queima uma pedra. E depois outra coisa, a Cracolândia, ela é um paradoxo. Porque se você vai lá, você vai ver um manicômio a céu aberto. É um manicômio a céu aberto. Mas, ao mesmo tempo, é o local mais democrático da cidade. Qualquer um pode ir lá. Se você vai lá e sente e compra sua dose, você pode ser negro, branco, baixo, gordo, gay, policial, delinquente. Qualquer um é aceito lá dentro. Não tem um lugar que te aceite mais facilmente que lá. Mas, ao mesmo tempo, é um manicômio. Né? As pessoas estão largadas ali que nem no Juqueri, parece aquelas cenas, né? Eu converso aqui com o Antônio Lancetti, é psicanalista e trabalha diretamente com o problema do crack na cidade de São Paulo. E tem, Lancetti, nós já estamos caminhando para o nosso finalmente, aquilo que se consegue enxergar é, por exemplo, o parâmetro do ex-jogador Casagrande, que com toda a estrutura
que a Rede Globo pôde lhe propiciar, ele está, me parece que já há quase um ano, ainda não se dá como uma questão resolvida. Né? Imagine esta pessoa com essa dificuldade, sem esse amparo de estrutura familiar. É por isso que eu te perguntei qual é a estrutura que o Estado tem para enfrentar esse problema. E pelo que você falou, quando tem, ainda chega de formas diferenciadas. O social chega no seu momento, a saúde chega no seu momento, a GCM, que é a parte mais dura, chega em outro momento. Eu te perguntaria já nessa finalização, qual seria hoje, e olha que é uma pergunta até meio besta, como diríamos, qual seria hoje a saída para esse problema? Bom, em primeiro lugar, não largar todo o problema nas costas da saúde. Porque o problema das drogas não é um problema exclusivo da saúde. O ser humano sempre usou drogas, desde que se conhece, milenarmente. Então, até conviver sem drogas... A gente vendia o cigarro do índio no Brasil, em qualquer padaria. É isso. Então, o problema é não ficar tão desesperado, porque o problema é complexo, certo? Então, você vê que as legislações que descriminalizaram totalmente as drogas, como Portugal e Espanha, avançaram, diminuiu o consumo. Tem uma... Mas me parece que a Holanda foi o contrário. Não. Eu não sei como é que é o caso da Holanda, as mudanças políticas da Holanda, não saberia dizer, eu não tenho conhecimento, certo? Amsterdã, que criou aquela zona livre? Eu não sei. Parecia que tinha diminuído, mas eu não sei. Eu não posso dar essa resposta. Porque parece, por exemplo, que em Portugal, ela não é liberado, é uma contravenção. E a pessoa precisa se tratar, certo? Mas não é como na Itália, onde tem 37 mil presos por uso. E, na verdade, as pessoas, os governadores e os prefeitos falam, não vamos prender, mas a administração penitenciária se queixa, que está cheio de usuários nas cadeias, certo? Que não sabem diferenciar os juízes entre usuário e traficante, certo? Bom, então esse é um ponto. Não pode largar tudo na mão da saúde, né? Porque as equipes vão aí, mas você vê os traficantes funcionando livremente, não é? Eu não sei o que a parte os setores da segurança deveriam investir para poder modificar o quadro. Segundo, eu acho que, do ponto de vista de quem opera na saúde, precisamos desenvolver ações complexas. Primeiro, comando único nas cidades. Segundo, atenção, internação para aquelas pessoas que precisam, retaguarda para aquelas pessoas, acompanhamento, permanência em locais adequados, como os CAPs 24 horas, como residências, certo? E em alguns lugares também se fazem convênios com clínicas, comunidades terapêuticas, o que é uma ironia, né? As comunidades terapêuticas inglesas e americanas eram open door, essas são porta fechada, certo? E acontece todo tipo de desrespeito lá. E o que se passa? A pessoa fica lá um ano, 6 meses, volta, na segunda semana já recaiu de novo, porque não tem continuidade, não tem projeto de vida. Mesmo que o sujeito fique internado, é importante que os tratamentos eles tenham continuidade, da rua ao serviço de atendimento, seja hospitalar, ou seja o serviço de saúde mental, eles precisam ter uma continuidade para elaborar um projeto de vida, para trabalhar com a família, para trabalhar com os recursos, enfim, ali as chances são maiores, o que também não garante que seja certo, porque pelo menos na experiência vemos que tem pacientes que realmente não conseguem se transformar. Gente, infelizmente chegamos ao final da nossa sala de visitas. Eu pretendo já deixar no ar aqui um convite para o Lancete voltar aqui
para tratar desse assunto. Acho que não vamos, evidentemente, conseguir esgotar em 30 minutos o tamanho do problema que é a convivência com esta realidade dura e cruel da cidade de São Paulo. Eu agradeço, então, a atenção.